Esse é o podcast Ciência Feito Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ciência Feita Aqui. Eu sou o professor Rangel Godinho, professor de Geografia do campus Anápolis. No bate-papo de hoje, vamos conversar com Kellen Borges, mulher, pesquisadora, professora, uma pessoa muito interessante que nós hoje vamos conhecer com mais profundidade. A professora Kellen possui graduação em Ciências Biológicas, na modalidade médica pela Universidade Federal de Goiás, e também graduação em Ciências Biológicas, na modalidade licenciatura pela Universidade Federal de Goiás. Também, na mesma instituição, cursou mestrado em Biologia Molecular e faz doutorado na atualidade na área de Microbiologia pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública, também da Universidade Federal de Goiás. Atua como professora efetiva no IFG, campus Anápolis, tendo diversas experiências na área de biologia, atuando principalmente nos temas de microbiologia, bioinformática, bioquímica, biologia molecular e biologia celular. Mas interessante, Kellen? Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Rangel. Boa tarde, Daniel. Tá até rimando. E apresento também, claro, o professor Daniel Ordini, que está conosco também nesse momento para participar desse podcast como entrevistador. Bem-vindo, Daniel. Obrigado por ter aceito o convite. Oi, boa pessoal. tarde, bom dia, boa noite para você que está nos acompanhando nesse podcast. Valeu pelo convite, estou super ansioso aí para trocar uma ideia com a Kellen. Eu quero começar um pouco falando com a Kellen sobre a sua trajetória. Eu acabei de falar sobre um pouco do currículo dela, sobre a sua formação, mas a Kellen, antes de ser professora do IFG, atuou muito em escolas particulares durante a sua graduação, e é uma experiência interessante, essa mudança, essa transição de pessoa que ministrava muitas aulas para cursinho, preparatório para concurso, e depois chega no Instituto Federal de Goiás, e numa outra perspectiva. Kellen, por favor, eu quero que você comente um pouco quando você começou a ser professora, a ministrar aulas. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, parabenizá-los por essa proposta tão interessante, tão relevante, que é levar a ciência para as pessoas, desmistificar a ciência, tornar a ciência mais acessível, instigar as pessoas a seguirem por esse caminho que muitas vezes as pessoas acham que é inatingível, né? Então, desde o momento que eu conheci a proposta do podcast, eu achei maravilhosa para a divulgação, que a gente precisa muito disso, realmente, né? Quando que eu comecei como professora? Eu ingressei na Universidade Federal, no curso de Biomedicina, no ano de 94, e desde então eu me tornei professora, Vamos dizer que foi acidentalmente, porque quando eu entrei na faculdade, no segundo semestre, uma colega que eu fiz na faculdade, que já estava um ano à minha frente, ela dava aula, ela lecionava numa escola municipal, e ela precisava deixar essas aulas porque ela ia assumir o laboratório como bolsista de iniciação científica. Então, ela me indicou, sem nem me perguntar, ela me indicou na escola, sabe? Aí ela chegou para mim, Kellen, eu dou aula em tal escola e eu estou saindo e eu te indiquei. E eu com vergonha, eu precisava, por questões financeiras, apesar do meu curso ser período integral, eu precisava trabalhar para me sustentar. Então, foi aquela coisa assim que veio a calhar, morrendo de medo, no auge dos meus 18, passando para os 19 anos, encarando turma de quinta série, sexta série, aí vocês imaginam, que loucura que foi.
Mas eu acho que eu sou louco o suficiente, porque eu nunca mais larguei a sala de aula. E de lá para cá eu dei aula, tipo assim, por pouco tempo, né, para essa galera dessa faixa etária. Aí logo comecei a ser convidada para dar aula para cursinho, pré-vestibular, para ensino médio. Então esse foi meu nicho assim por muitos anos durante a minha graduação, durante a minha pós-graduação. Eu sempre dei aula para cursinhos pré-vestibular, ensino médio e cursinho pré-vestibular. Depois que eu fiz mestrado, foi que eu fui dar aula para a faculdade, né? Aí eu dei aula na UEG como professora substituta, eu dei aula em algumas faculdades, em Anápolis, em São Luís de Montes Belos, na área da saúde. Então, depois que eu fiz mestrado, então aí eu mudei um pouco mais o meu nicho também. De modo que quando eu passei no Instituto Federal, que foi em 2010, né, quando foi inaugurado o Campus Anápolis, eu sou uma das fundadoras do Campus Anápolis, então quando eu passei, eu já tinha toda essa bagagem. Então, essa bagagem foi extremamente importante para mim, visto que no IFG a gente trabalha com um público muito diversificado. Então, eu já tinha esse conhecimento, eu já tinha esse know-how de todos esses públicos. Já tinha trabalhado também com educação de jovens e adultos, de escola da prefeitura, eu já tinha dado aula. Então, quando eu entrei no IF, eu não sabia muito bem como é que era a dinâmica do IF, mas eu já tinha a bagagem para poder trabalhar com tanta diversidade, graças a Deus. Ótimo, é interessante observar, né, com a sua fala, desde o ensino fundamental, ensino médio, preparatório para cursinho, nível superior, EJA, né, o que de fato, com exceção do ensino fundamental, são as dimensões que o IF atua, né, que é a Rede Federal de Educação atua. E então você é como se fosse esse vínculo, né, estabelece uma relação direta entre o seu processo de formação como professora, como pesquisadora, e a proposta que é o IFG. Né? Isso é muito interessante perceber isso na sua história. Kelly, uma pergunta então, vamos lá, sobre a biomedicina. Você acha que foi iniciando essas aulas, que a sua amiga te colocou aí, né, colocou nessa jogada, foi que partiu o interesse de fazer ciências biológicas? Me explica um pouco mais sobre isso. Tá, então, eu me formei biomédica, mas eu nunca fui biomédica de verdade, né? Eu até atuei, assim, por curtos períodos, sabe? Eu trabalhei no laboratório do pai de uma amiga que me chamava para laudar, que me chamou, né? Me convidou para laudar os exames. Antes de passar no Instituto Federal, eu passei num concurso da Prefeitura em Goiânia para biomédica na maternidade Nascer Cidadão, onde eu trabalhei acho que 6 meses, porque aí eu passei no concurso do IF, então eu pedi exoneração para assumir o Instituto Federal de Goiás, né? Então, na verdade, eu sempre fui professora. Eu tinha o diploma de biomédica, mas eu era professora, né? E era o que eu mais gostava de fazer e é o que eu gosto de fazer até hoje, né? Tanto é que estou aí nessa carreira há tantos anos. Então, eu senti a necessidade de me aprimorar. Foi por isso que eu voltei para a faculdade para fazer biologia licenciatura, né? E por ironia do destino, foi exatamente esse diploma que me capacitou para prestar o concurso para o IF, porque a vaga era para um biólogo, não para um biomédico, né? Era para alguém que tivesse licenciatura, diploma de licenciatura. E eu fiz a licenciatura justamente para me qualificar melhor, porque enquanto biomédica, a gente estuda muita coisa da área da saúde, mas eu, enquanto professora de cursinho, eu dava aula de botânica, eu dava aula de ecologia. Então, essas disciplinas eu era meio que autodidata, né? Exceto por aquilo que eu tinha aprendido no ensino médio. Então, eu sentia a necessidade de levar algo a mais na área da ecologia, na área da zoologia, e até mesmo as disciplinas da educação, que me ajudaram muito também a me lapidar enquanto professora. Então, foi por isso que eu voltei para fazer biologia. Ok, olha só. Eu vejo, então, que você tem uma afinidade, né, explícita pelas ciências biológicas. Mas, e daí? Como que você chegou na biomedicina, chegou na UFG?
Você que deu aula em cursinho, em preparatório, mas como foi a sua preparação? Como foi o seu processo de decisão? Como é que você passou por isso? Tá, eu sempre, as ciências biológicas, ela já é parte de mim desde sempre, né? Uma vez eu estava dando uma palestra no IFG, estava contando isso, assim, que cientista tem que ser alguém curioso, né? Então eu sempre fui, desde pequenininha, muito curiosa, fazia experimento, assim, criancinha que eu me lembro, com formiguinha, pegava formiguinha e colocava dentro de uma caixa de fósforo com água para ver se a formiguinha nadava, Olimpíada de formiguinha. Criava para ver o que elas comiam, né? Então, essa área eu sempre fui apaixonada. Mas, como todo jovem, né, a gente tem muita dúvida quando a gente está estudando, quando está se aproximando a época do vestibular, o que eu vou ser na minha vida, né? E eu falava há muitos anos que eu queria ser médico pediatra, porque eu adorava criança, então eu falava, eu quero ser médica pediatra. Mas na hora H eu não tive coragem de prestar para medicina por medo de não passar, né? Então, por receio de não passar, eu falei, não vou fazer medicina. E aí eu escolhi biomedicina porque era uma área correlata, porque eu também ia estudar muitas coisas relacionadas, né, coisas que eu gostava, da área de saúde, da área das ciências biológicas em si, e foi assim que eu prestei para biomedicina e entrei na Federal. Então quer dizer que você era um pouco Felícia? Poderíamos dizer isso nessa infância? Não, eu não judiava intencionalmente, não. Acho que é um pouco de Felícia mesmo, aquele excesso de fofura assim, dos animais que você pega com gana. Mas me conta uma coisa que eu sei dos bastidores aí. Você Falo. achou que não ia passar para medicina, escolheu biomedicina, mas ao final, como é que foi a sua nota, a sua avaliação? Me diga aí. Então, isso aí já rendeu muitos problemas familiares. Porque para o meu pai, que eu tive uma educação muito rígida, né? Para o meu pai eu ia fazer medicina, né? Eu tinha falado a vida toda que eu gostava, né? Que eu queria. Então eu não tinha contado que eu tinha feito inscrição para outro curso, né? Então ele me procurou na lista dos aprovados para medicina e não me achou. Então, quando ele viu minha nota dava para passar, meu ponto de corte dava para passar para medicina. E daí a chateação maior dele, né? Porque, tipo assim, eu não confiei em mim e minha nota de corte dava para passar, mas como que eu iria adivinhar no auge dos meus 17 anos, né? Como eu estou falando aqui, a gente é muito novo. Então a gente tem muito medo, muito receio, e foi isso. E no final das contas, Deus escreve certo por linhas tortas, eu me encontrei exatamente onde eu estou, né? Porque eu fiz estágio, por exemplo, quando eu estava fazendo biomedicina, eu fiz estágio no Hospital do Câncer, eu fiz estágio no Hospital das Clínicas, e eu vejo que eu sou extremamente emotiva para dar conta daquela rotina, sabe? Aquilo ali mexe muito com o meu emocional, né? E eu, na sala de aula, eu tenho, tipo assim, é um outro clima, é um clima de alegria. Lógico que tem o estresse, é lógico que tem o cansaço também, mas é aquela coisa mágica de você estar falando daquilo que você gosta, né? A área da medicina, ela tem uma parte muito carregada emocionalmente, assim, do clima, de você ficar vendo pessoas doentes e você se sentir impotente, sabe? Então, muitas vezes eu sentia essa impotência, né? Tanto lá na HC quanto no Hospital do Câncer. Então, aí eu tive a certeza, falei, não, eu estou no lugar certo que eu tenho que estar mesmo. Uma coisa que eu acho interessante das várias entrevistas que a gente vem fazendo, assim, é que muitas vezes os professores que a gente convida, no processo de escolher um caminho, uma profissão na juventude, não tem inicialmente aquela vontade de ser professor, mas ao mesmo tempo, eu acho que todos eles amam ser professor. Então, acho que assim, acaba sendo uma profissão que tem um certo tabu, né, de você querer ser aquilo, Sim. sabe? Mas eu acho que é um tabu injustificado, porque, não sei, como você falou, é tão bonito, é tão, né, gostoso, assim. Então, nesse seu processo, em que momento você acha, ou, né, em que período você acha que essa sua identificação com ser professora pode ter surgido?
Porque antes você não tinha isso, né? Você era a Kellen médica, e aí foi a Kellen bióloga para a Kellen professora. Assim, eu acho, Daniel, que toda criança ela gosta um pouco disso, sim, sabe? Na fase da infância, a criança tem muito disso. Eu que tenho 3 filhos, né? Eu vejo a minha, assim, querendo ser professora, já pediu quadro e punha os meninos para dar aula. E nessa época de aula online, ela montou Meet, Classroom para dar aula para os irmãos. Eu também tinha disso quando eu era pequena, porque como filha mais velha, nós somos 4 irmãos, né? Eu não só ensinei em casa para os outros 3, como eu fui professora dos meus outros 3 irmãos. Eu trouxe todos eles para Goiânia, eu dei aula para cada um deles nos cursinhos, sabe? Então, assim, eu também gostava muito, né? Sempre gostei. Tanto é que meu pai virava para mim quando eu era menor e falava assim, Kellen, os colegas iam para casa para eu ensinar, e meu pai ficava chateado comigo. Falava assim, Kellen, você não tem que ensinar, você está perdendo tempo ensinando. E eu falava, gente, muito pelo contrário, quando eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. E até hoje é assim, né? Tem 27 anos que eu dou aula. E até hoje, quando eu falo para os alunos, quando eu ouço aquilo que eu estou explicando, parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo aquilo ali para mim é mágico, né? Então, ser professora foi uma coisa tão natural e tão prazerosa, tão gostosa, eu falo de coração, sabe? Eu falo, não é porque a gente está nessa entrevista, para mim é uma coisa que eu faço com prazer. E que nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de trabalhar com prazer na sua profissão, né, infelizmente, nem todo mundo faz isso. Eu acho que nem todo mundo tem como primeira opção ser professora, justamente por causa dos desafios, né, porque nem sempre essa profissão ela é valorizada, nem sempre ela é respeitada, nem sempre ela é remunerada como ela deveria ser, né, mas é uma profissão que é um dom, né? Eu falo que é um dom. Excelente, e é tão importante quando nós nos encontramos naquilo que nós fazemos, né? E como você disse, a cada vez que você fala é como se fosse a primeira vez, né? Então isso vai alimentando a nossa caminhada, você falou de dom, alimentando a nossa vocação, né? Esse chamado íntimo que nós temos de servir, de estar em conexão, né, com as pessoas, de contribuir com o mundo em que nós vivemos. Kellen, no seu processo de formação como pesquisadora, queria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa de graduação, se você teve um TCC, uma monografia, e também da sua pesquisa de mestrado, né? O mestrado tem o título como Neuroanatomia do Comportamento. Muito curioso isso, e parece um pouco, essa parte de neuroanatomia nos lembra um pouco a medicina. Fale um pouco, por gentileza, sobre se você teve, né, uma monografia e também a sua formação, sua pesquisa no mestrado. Tá. Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa extremamente eclética, né? Desde o meu nicho de trabalho ao meu currículo. Vamos lá. Na minha graduação, o meu TCC foi justamente o meu estágio no Hospital das Clínicas e no Hospital do Câncer, né? Então, meu TCC foi nessa área. Então, sempre gostei muito de estudar. Por incrível que pareça, eu não fiz nem mestrado, nem doutorado na área de câncer, mas é uma área que me instiga muito, porque a gente sabe tanto sobre câncer, e, entretanto, a gente ainda tem tantos desafios a enfrentar em relação ao tratamento dessa doença. Então, minha graduação foi nessa área. O meu mestrado, eu fui convidada pelo professor Leonardo Cacheta, que, na verdade, ele é médico. Ele é médico neurologista. Ele tinha esse projeto que ele queria estudar, que ele sempre teve curiosidade, e aí ele me viu como biomédica, como meio bióloga, achou que eu pudesse concretizar, né, esse sonho dele de entender um pouco mais, que foi justamente estudar o quê? A neuroanatomia do comportamento. O que foi mais precisamente isso? O meu mestrado foi concentrado em primatas do Novo Mundo, né, para ser mais exata, os cebos. O que é o cebos? O cebos é aquele macaquinho lá do Campos 2,
sabe? Então, hoje ele nem é chamado mais de cebus. Na época que eu estudei, ele chamava cebus apella. Hoje tem uma nova nomenclatura, ele é chamado de sapajus, né? Então, a gente foi estudar a capacidade que esses animais têm de utilizar ferramentas. Porque nos grandes primatas, que a gente chama de apes, né, que são, por exemplo, os primatas mais próximos evolutivamente do ser humano, por exemplo, o chimpanzé, o gorila, o orangotango, esses animais, eles têm um repertório de comportamento que são muito elaborados, né? Que é um resultado do tamanho avantajado do cérebro comparado ao tamanho corporal, a complexidade, e isso acaba culminando em comportamentos culturais que são sofisticados, entre eles, né, a utilização de ferramentas. Mas o uso de ferramentas por primatas menos complexos, digamos assim, né, é uma novidade para nós, sabe? São estudos assim relativamente recentes. Então, no meu estudo, eu fiz uma análise do cérebro que a gente tinha de primatas que já haviam morrido, que era da coleção da professora Jussara, que era professora de anatomia da Universidade Federal, e a professora Jussara é tia do professor Leonardo, então ela era minha orientadora. Então, o meu papel ali durante o mestrado foi avaliar o cérebro desses animais, a relação entre a área frontal, que é a área de aprendizado, a proporção dela com as demais proporções, e fazer correlações com os demais primatas. Então, foi isso que eu estudei. Muito bem, que curioso, né? É muito interessante. Esses macacos da UFG, do Campus 2, né, do Campus Samambaia, nós costumamos chamá-lo de macaco prego, não é isso? Macaco prego, É o macaco exatamente. prego. Uhum. Para quem já frequentou o campus, sabe ali que o risco que tem de perder um lanche, né? Esses macaquinhos lá, eles nos perseguem para pegar o nosso lanche. Eles são muito espertos. Aqui na Água Mineral em Brasília, né, o Parque da Água Mineral, tem muitos desses também e eles abrem caixas térmicas numa boa, conseguem... Tem as lendas de que ele consegue abrir pequenas fechaduras também. Mas e aí, antes da gente seguir para o doutorado, você puder contar um pouquinho sobre as conclusões desse trabalho, assim, o que no fim das contas, né, nessa análise você pôde concluir? Porque comparado aos apes, né, aos grandes primatas, ele tem uma capacidade cognitiva invejável. Né? A gente descobriu que a área pré-frontal dele, que é a área do comportamento, é a área que controla o comportamento, é uma área de tamanho significativamente maior do que outros primatas, que seriam primatas do mesmo porte ou de porte parecido com ele. E eles têm capacidade, por exemplo, quando a gente fala em uso de ferramentas, tem vários cientistas que estudam, né, o macaco prego pelo mundo afora, tem uma cientista italiana muito importante que estuda, e eles mostram que, por exemplo, eles têm sítios para poder quebrar coquinho, sabe? Então, eles levam pedras para lá, de acordo com o tamanho do coco, eles escolhem o tamanho da pedra. Então, eles fazem, tipo assim, como o homem das cavernas, né? Eles fazem um local para colocar o material, o alimento, como se fosse uma bancada, e aí eles usam outra pedra para quebrar. Aqui no Zoológico de Goiânia, tinha uma pesquisa também realizada por um outro cientista da PUC, que mostrava que eles usavam, por exemplo, isca para pescar naqueles laguinhos ali onde eles moram, sabe? Então, tudo isso denota, né, a capacidade cognitiva que eles têm. De tipo assim, como é que ele vai imaginar que uma cenourinha que ele mexe na água atrai um peixinho? Entendeu? Para ele se alimentar, né? Então isso daí já demanda uma capacidade mental que é mais sofisticada. Uma dúvida ainda sobre isso, que eu acho esse tema muito legal, muito interessante. Eu não sei, a impressão que eu tenho, né, sendo totalmente leigo no assunto, é que nos últimos anos essa noção de o que no cérebro faz, né, essa capacidade de inteligência, de ferramentas, vem mudando, né? Acho que se falava muito de tamanho de cérebro, mas parece que isso não é mais um quesito tão importante, né? Como é que é essa relação? De fato é importante ou não é? Mais uma questão de proporção? O que é o parâmetro, assim, dá para falar de um parâmetro físico do cérebro que a gente possa associar maior capacidade de uso de ferramentas, alguma coisa assim, ou não? Ou é muito mais complexo do que isso?
Então, para quem não é da área, esses filmes de ficção, por exemplo, existe muita coisa assim, né, mística relacionada ao cérebro, né? Aquela história de tipo assim, a gente usa menos de 10% do cérebro. Não existe isso, a gente usa todas as partes do nosso cérebro, né? Quando se fala assim, é porque na verdade está querendo dizer que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de armazenamento, de memória, de reconexões que é extraordinária, né? Então, respondendo à sua pergunta, o tamanho do cérebro, ele é correlacionado com a inteligência? Sim, né? Porque se você tem um volume maior cerebral, você tem uma quantidade maior de neurônios e, consequentemente, você tem maior possibilidade de conexões entre eles. Então, na biologia, a gente classifica os animais com relação a essa complexidade cerebral em animais lisencéfalos e girencéfalos. Os lisencéfalos, como o próprio nome já sugere, são aqueles que têm uma superfície cerebral mais lisa. Os animais que são girencéfalos, como é o nosso caso, né, nós temos uma superfície cerebral cheia de circunvoluções, que a gente chama na anatomia, né? O que são essas circunvoluções? É como se eu tivesse pegado um material grande, tipo um papel mesmo, vamos imaginar, né? Vamos imaginar um papel grande e eu vou amassar. Então, para ele caber num local menor, né, dentro da caixa craniana, a gente tem uma superfície enorme ali, um volume muito grande de células, porque o que determina a inteligência, né, não é o número de neurônio, mas diretamente não, mas as conexões que eles fazem entre eles. Eu até brinco com isso na sala de aula, porque os homens, em geral, têm mais neurônio que as mulheres, mas eu falo, olha, gente, para vocês verem que não significa nada, né? Porque as mulheres são indubitavelmente mais inteligentes. Brincadeiras à parte, o que é a inteligência, então, né? Em termos didáticos, né? Seria a capacidade que os nossos neurônios têm de fazer ligações um com o outro, de fazer conexões uns com os outros, e eles fazem milhões de conexões. Então, quando eu falo também para os meus alunos, eu falo, olha, estudar, quanto mais a gente estuda, mais fácil não fica de memorizar, né? Quando eu pego uma coisa para ler uma vez para fazer uma prova, eu vou ter dificuldade. Mas se eu pegar aquilo ali 2, 3, 4, 5, 10 vezes, eu nem preciso mais pegar no livro. Às vezes eu olho a imagem e já associo com o conteúdo. Isso é o quê? É porque quanto mais a gente estuda, quanto mais eu exercito o meu cérebro, essas conexões, elas se tornam mais coesas, elas se tornam mais fortes. Então fica mais difícil de esquecer. Por isso, o cérebro é um órgão que a gente tem que exercitar sempre, né? Quando a gente ouve falar de envelhecimento, que muitas pessoas deterioram quando aposentam, por isso que a gente tem que tentar manter o nosso cérebro sempre ativo. Então, mais do que o volume, né, cerebral, seriam o quê? As conexões. Muito bem, muito bem. Creio que aprendemos ainda mais sobre inteligência, sobre o funcionamento do nosso cérebro, e sobre diferenças entre homens e mulheres e tal, né? Brincadeiras à parte, como você bem disse, Kellen, e aí, como que você sai da neuroanatomia do comportamento com o estudo de primatas e passa a estudar bactérias multiresistentes agora no doutorado? Explique um pouco mais para nós sobre a sua pesquisa, o que é de fato, né, a sua pesquisa e quais são os resultados esperados, já que ela está em desenvolvimento. Entre o meu mestrado e o meu doutorado, a gente tem aí um interstício de uns 12 anos. Porque aí eu fui me dedicar à minha vida pessoal, né? Eu fui casar, eu fui ter filhos, então eu fui primeiro me dedicar aos meus filhos, sempre sendo professora, lógico, né? Sempre conciliando a vida pessoal com a minha vida profissional. Então, eu não tinha tempo na minha agenda e não queria também sacrificar os meus filhos nesse período, né, enquanto eles eram muito novos. Então, por isso, eu fiquei esse intervalo tão grande entre o meu mestrado até entrar no doutorado, que eu ingressei no começo do ano passado, um mês antes da pandemia, da loucura da pandemia. Então, eu ingressei na UFG, no Instituto de Patologia Tropical, no início de 2020,
né? Então, eu estou finalizando o meu 2º ano de doutorado. Por que microbiologia? Por que uma área tão diferente daquela que eu fiz no meu mestrado? Primeiro, porque eu sempre trabalhei com a área da saúde, eu sempre gostei da área da saúde, e na minha trajetória, ao longo dos anos, enquanto professora no IFG, eu me dediquei, me especializei muito na área de microbiologia. Eu sou professora de microbiologia, eu sou professora de microbiologia industrial lá no IFG, eu orientei pesquisas dentro dessa área e eu tinha esse sonho dentro de mim, né? Ao longo dos anos, depois que eu terminei o meu mestrado, eu tinha o sonho de me dedicar à área da microbiologia, que é uma área que eu também sou apaixonada. Então, foi daí que surgiu essa necessidade em mim de fazer um doutorado dentro da área de microbiologia. Quando eu procurei a minha orientadora, a doutora Ana Paula Kipnis, eu estava terminando de orientar 2 pesquisas de iniciação científica no IFG, justamente direcionadas a essa área. A gente estava fazendo uma análise do potencial farmacológico, né, de fungos, de bactérias, na produção de... potencial farmacológico, ou seja, produção de medicamentos, né? Então, quando eu procurei minha orientadora, a minha ideia era fazer isso, fazer um estudo de bioprospecção de micro-organismos do cerrado, que tivessem potencial capacidade de produzir alguma substância com poder farmacológico, né? Para ser utilizado como um antibiótico, por exemplo. Mas, chegando lá, eu recebi a proposta de trabalhar com reposicionamento de fármacos, que é uma área totalmente nova para mim, que eu tive que, mais uma vez, me desafiar e aprender e começar do zero, porque é a área computacional. Então, o meu projeto de pesquisa no doutorado é um projeto que integra a bioinformática com a microbiologia. Então, eu estou usando ferramentas computacionais na procura, na busca por fármacos que já existem no mercado, certo? E que podem ser reposicionados para tratamento de uma infecção muito grave, que é uma infecção causada por uma bactéria chamada Acinetobacter baumannii. Então, o reposicionamento, que a gente até tem ouvido muito falar agora, na época de Covid, né, porque tem muitos cientistas pesquisando fármacos também na tentativa de reposicioná-los para tratamento de Covid, né? Por que fazer um reposicionamento? O reposicionamento é uma metodologia onde a gente tem a possibilidade de reduzir o tempo, reduzir os custos e encontrar fármacos de forma mais efetiva, de forma que a gente pode validar aquilo que a gente encontrou nas etapas in silico, nas etapas computacionais. Existe a possibilidade de fazer uma validação experimental, tanto in vitro, testando, por exemplo, no meu caso, na bactéria, quanto in vivo, ou seja, testando em cobaias, né? Então, essa é a sequência do meu trabalho. Então, meu trabalho, ele envolve uma etapa in silico, que é essa etapa computacional que eu estou finalizando agora, na procura dos fármacos, certo? Que possivelmente se ligam a determinadas proteínas da bactéria que eu estou estudando, né? E, posteriormente, após a seleção desses melhores hits, aí a gente vai testar esses fármacos, esses compostos, na bactéria, em laboratório. E se tudo der certo, ou seja, se o fármaco realmente for eficaz nos testes in vitro, aí sim nós vamos para a etapa in vivo, que são fases prévias à fase clínica. Porque aí, se todas essas etapas forem bem-sucedidas, aí o fármaco já pode ir para testes clínicos, que são testes em humanos. Mas como são fármacos já aprovados, né, qual que é outra vantagem, além da redução do tempo, além dos custos, que são muito mais baratos, porque uma indústria farmacêutica, para começar do zero, né, para a descoberta de um fármaco, são gastos bilhões de dólares, e muitos anos, às vezes são de 10 a 17 anos para descobrir um fármaco.
ao passo que pelo processo de reposicionamento a gente pode reduzir isso para 5 anos, por exemplo, entendeu? Então, além da redução do tempo, a redução dos custos, né? E os fármacos que a gente estuda são fármacos que já estão no mercado. Então, só para dar um exemplo, para tornar mais palpável, alguns fármacos que hoje são reposicionados foram descobertos acidentalmente, como é o caso, por exemplo, do sildenafil, famoso Viagra, né? O Viagra, ele foi um fármaco que, no mercado, ele era prescrito para tratamento de angina, mas se descobriu, pelo uso dos pacientes, que ele tinha um efeito extra, né? Ou seja, que ele potencializava a ereção. Então, ele é um tipo de fármaco que foi descoberto assim, certo? Na fase, quando os pacientes já estavam utilizando o fármaco, né? E relataram um efeito que não era o efeito principal do medicamento. É muito legal que você mencionou que agora, né, a gente tá, digamos, nessa nova era que você... Qual foi o termo que você usou? In sílico, né? In sílico, isso. In sílico. Que é fazer simulações computacionais, né? Ao invés de você fazer logo os testes laboratoriais e tal. Uhum. Como é que foi isso? Você já tinha experiência com computação? Como é que está sendo essa experiência? Conta um pouquinho. Daniel, eu não tinha zero de experiência na área computacional, zero. Então, assim, foi um desafio que eu sabia que ia ser difícil, mas para mim não tem problema não, eu encaro, né? Porque quando você faz aquilo que você gosta, né? Então eu faço meu doutorado por uma questão de prazer pessoal mesmo, né? Eu não faço porque eu sou obrigada, eu não faço porque existe uma pressão para eu entrar no mercado, porque graças a Deus eu já estou estabelecida no mercado, né? Eu já tenho maturidade suficiente, apesar de já estar meio passando da idade, inclusive, porque para mim, depois dos 40, o cérebro, a gente estava aqui falando do cérebro, né? Então, a capacidade de estudar, como eu estudava madrugadas afora quando eu era mais nova, é lógico que agora, para mim, é muito mais difícil. Mas, em contrapartida, como eu estava comentando aqui agorinha, eu tenho a maturidade de saber o que eu quero fazer, né? Eu tenho uma bagagem grande, não só da minha vida acadêmica, mas da minha vida profissional. Então, apesar de eu nunca ter estudado nada da área da computação, falei, vamos lá, vamos encarar. E é algo que está muito em voga, né? Porque a área da computação, ela se desenvolveu muito rápido. Hoje em dia a gente tem, assim, mega computadores que podem fazer simulações com grau de precisão, existem softwares, existem programas, existem bases de dados gratuitas. Então, toda a minha pesquisa até agora na parte computacional foi utilizando bases de dados científicas, que são gratuitas e que são fantásticas. Por exemplo, bases de dados a respeito das proteínas do micro-organismo que eu estou estudando, né, com várias informações químicas, bases de dados gratuitas sobre fármacos, né, onde eu posso pegar todas as informações que eu necessito para avaliar se esses fármacos realmente têm capacidade de interagir com as determinadas proteínas do micro-organismo que eu estou estudando. Então, está sendo assim uma grata satisfação aprender. Semana passada eu terminei, inclusive, uma disciplina correlacionada com isso, que é quimioinformática. Quase morri, quase descabelei, porque a quimioinformática, ela é computação com física, com química, sabe, assim, aquela parte mais cabeluda de todas elas. Mas eu sobrevivi, como vocês podem ver aqui, né? E é uma bagagem, assim, muito boa, sabe? Eu tô achando muito interessante, porque eu vou poder, se Deus quiser, aplicar isso no nosso campus, né? Eu vou poder orientar alunos, sendo da área da microbiologia, e a gente tendo o pessoal muito legal lá no campus Anápolis, da área da computação, a gente vai poder integrar nossas áreas e continuar fazendo essa pesquisa que, em muitos aspectos, é mais viável de ser feita que muitas outras pesquisas. Então, eu estou muito animada. Então, nós percebemos que desafio é com a Kellen, né? Ela aceita,
né? Como fala, pega no chifre do touro e vai atrás e aprende a gostar das coisas, né? Desenvolve bem o trabalho. E eu creio que um dos desafios da nossa profissão, né, como professor e pesquisadores, é a orientação. E você orientou vários projetos no IFG, desde 2010 você já participa de orientação de projetos. Eu gostaria que você comentasse, por favor, um pouco mais sobre essa experiência de orientar estudantes de iniciação científica, seja no ensino técnico integrado, seja no nível superior, e qual projeto ou quais projetos que você gostaria de enfatizar que marcaram, assim, que foram primordiais durante esse período? Tá. Eu orientei, como você mesmo disse, Rangel, eu oriento desde o nosso primeiro ano, né, de funcionamento, e as pesquisas, elas surgiram muito das necessidades que a gente tinha, porque as pesquisas de iniciação científica que a gente orienta, a grosso modo, são de alunos do ensino médio. Então, são alunos que ainda não têm muita base, né, para chegar, para fazer uma proposta de pesquisa. Algumas vezes eles me procuram e eu topo, sabe? Mas, assim, isso acontece mais em TCC, né? Quando o aluno ele já está um pouco mais maduro, quando ele já está finalizando a faculdade. As demais pesquisas, por exemplo, a primeira que eu orientei foi relacionado às queimadas no Parque Ecológico, justamente porque aquilo ali me intrigava. Eu moro em Goiânia, mas eu trabalho em Anápolis e todo ano eu vejo aquele parque ser queimado, né? Então, eu resolvi fazer um trabalho nessa área para investigar as causas, para ver o que seria possível se fazer para mitigar esse tipo de problema, mesmo sabendo que queimada é uma coisa de ocorrência natural, né, num tipo de bioma como o cerrado. Então, a primeira pesquisa que eu orientei foi relacionada a isso. Mas orientei também pesquisa onde a gente avaliou perfil bioquímico de indivíduos, né, para acompanhar, por exemplo, quanto que a atividade física pode ser benéfica no controle de parâmetros, né, de saúde. Então, teve uma pesquisa que eu orientei que era relacionada justamente com isso. Teve outra pesquisa que eu orientei, que foi lá na base aérea de Anápolis, onde eu fui convidada na época ele era coronel, acho que ele era coronel, o doutor, tenente-coronel aviador, o Domênico. Domênico, ele trabalhava na base aérea, hoje ele foi transferido para São Paulo. Ele é esposo de uma colega nossa do IF, a professora Cláudia, né? Então foi ela que fez essa ponte entre nós, porque a base aérea queria fazer um estudo a respeito de perigo aviário. Essa é uma necessidade que veio, na verdade, é uma determinação que veio do CENIPA. O CENIPA é um centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, era um trabalho grande, que não era efetuado só na base aérea, né? Eles fazem isso com frequência, não só para bases militares, mas também civis. Então, eles me convidaram para a gente fazer uma pesquisa, um delineamento a respeito de quais eram as aves do entorno, né, para tentar entender o comportamento da avifauna e tentar minimizar os acidentes que são possíveis de ocorrer ali naquela região. Então, nessa pesquisa, a gente foi várias vezes até a base aérea para avaliar quais eram as espécies, quais são os hábitos de nidificação, de reprodução, quais locais que elas usavam para pernoite, né? E a gente usou um relatório, vários relatórios que foram fornecidos pela base aérea, os RELPREVs, contando sobre os acidentes, quase acidentes, como é que foi, se os acidentes aconteciam mais em quais horas do dia, né? Quais eram as aves mais relatadas. E, por fim, o que a gente pode concluir ali, que é uma problemática de muitos aeroportos, é a proximidade dessa base, né, com as regiões urbanas. Então, por exemplo, o maior problema ali são os lixões do entorno que atraem os urubus. Então, quase 60% dos acidentes na base aérea
aconteciam quando conseguia se identificar qual era a espécie de ave, né, que estava causando o acidente, quase 60% era por urubus, certo? Por quê? Para atraídos por lixo, né, que é jogado ali na região. Kelly, então nós conseguimos participar aqui um pouco, né, da sua trajetória, conhecer desde a sua escolha, né, a sua afinidade pelas ciências biológicas, depois a sua escolha pela biomedicina, os seus trabalhos acadêmicos, orientação, e diante de tudo isso, qual que é o desafio, né, de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, de ser pesquisadora, de ser orientadora? Você disse que teve um intervalo extenso entre o mestrado e o doutorado, né? Como que você vê isso, de forma geral, esses desafios que eu acabei de apontar sobre ser mulher, ser esposa, ser mãe pesquisadora? É um desafio muito grande, né? Porque a gente tem que conseguir conciliar, e eu acho que isso é intrínseco de toda mulher, toda mãe, a gente se cobra muito, tá? Por mais que a gente tente dar o nosso melhor, enquanto mãe, a gente sempre acha que poderia estar mais tempo. Por exemplo, eu protelei tanto tempo para entrar no doutorado, justamente pensando, né, meus filhos precisam de mim, porque eles são muito pequenos, e aí, ledo engano, né, porque pensei que quando eles fossem maiores, seria de boa. Eles viram para mim, vem aqui para o escritório, mãe, vem aqui, faz um carinhozinho no meu braço, mãe, você já está acabando? Mãe, quando é que vai acabar seu doutorado? Ainda falta muito. Quando eles me veem descabelando, né, com as coisas que tem que entregar, com os prazos, com as demandas, mãe, larga esse doutorado. Então é lógico que existem desafios, porque eu, como a boa aquariana que sou, eu sou perfeccionista, né? Então eu me cobro muito, sabe? Eu quero ser a primeira a entregar, eu quero entregar uma coisa bem feita. Tinha um relatório semestral, por exemplo, do doutorado, que era para ser entregue até o final de dezembro agora. Chegou um e-mail anteontem falando desse relatório semestral. Ontem eu já fiquei fazendo esse relatório para entregar logo, porque eu sou assim, sabe? Então é lógico que isso daí acaba cansando muita gente, né? Mas a gente dá conta do recado. Eu tive o grande prazer de coordenar o curso de técnico em integrado de edificações, né, ao lado da Kellen, que era coordenadora do curso técnico integrado em química. Tínhamos também como parceiro o professor saudoso Raul Barros, né, que já é falecido, e coordenava o curso técnico integrado em comércio exterior. E era muito bom ter a Kellen do lado, ter o Raul, porque nós nos complementávamos, nos apoiávamos, né? Trabalhávamos como uma verdadeira equipe, né? Com uma sinergia muito, muito bonita. Então, eu sei da dedicação, do compromisso, da responsabilidade que a Kellen tem, especialmente nos detalhes, né? Sempre atenta aos detalhes, e isso fazia os cursos funcionarem muito bem, né? Então, só para reafirmar esse compromisso que a Kellen tem, né? Com a coerência, né? Com a coerência, como ela falou, da profissão e da vida também, né? Muito bem, gente. Olha só. Fala, Daniel, à vontade. Não, eu quero prolongar aqui um pouco mais, o papo tá bom. Puxando um pouquinho ainda dos projetos aí, né? Você disse que muitos surgem da demanda, né? E, pelo que eu entendi, temos aí projetos tanto com alunos das ciências biológicas, certo? E do ensino médio também. Ou não é um curso de ciências biológicas? Lá em Anápolis a gente não tem, a gente tem cursos de química, né? Ah, então, tá, okay. Eu já orientei vários alunos do TCC da química. Entendi. E olhando assim, né, parecem coisas meio avançadas para ensino médio, né? Como é que é essa relação de pegar essas coisas nessa interface da medicina com a biologia? Como é que você lida com isso, orientando alunos do ensino médio com isso? Como que eles lidam, né? Como é que é ter esse contato com essa área quase médica e Então, mas eu acho que é como foi conosco. Quando a gente entra na faculdade, que a gente vai fazer uma iniciação científica, a gente treme nas bases, né? Ai, meu Deus, o que é esse mundo? Porque é algo que a gente não conhece, isso é natural.
né? Isso é natural para a vida, para qualquer coisa que seja novidade. Então, para os alunos do ensino médio, em particular, né? Eles procuram naquela vontade, porque os projetos os editais são abertos e os alunos têm a liberdade, né? De procurar o professor que ele quiser, né? Que tiver propondo alguma atividade. Então, eles chegam cheios de vontade de fazer pesquisa, sabe? Eles se acham importantes por estar estudando. Lógico que eles acham difícil, porque ler um texto, né, do nível científico, que é um artigo, mesmo que a gente tente facilitar e priorizar artigos que são na língua portuguesa, a gente sabe que são poucos, então, invariavelmente, vai ter que ler alguma coisa em outra língua também. Mas o que eu faço em paralelo? Eu faço tipo um curso particular, sabe? Então, eles vão estudando e a gente vai fazendo encontros onde eu vou ensinando, né? Onde eu vou tirando as dúvidas, onde a gente vai debatendo as coisas que eles têm mais dificuldade. E vai ficando um processo natural, esse processo de aprendizado, a escrita. Muitas vezes eu começo escrevendo, aí depois que eu ensino como que se escreve, aí eu mando uma vez, mando duas, mando 10 para a gente corrigir, porque é nesse feedback aí que eles vão crescendo, né? E aí eu já tive a grata satisfação, por exemplo, de orientar uma aluna em 2 projetos de pesquisa. Ela gostou tanto que ela participou de 2 projetos de pesquisa, e ela gostou tanto que ela foi fazer biologia na UEG, dizendo ela que foi inspirada em mim, e ela é uma das melhores alunas de biologia. Eu sei disso porque a minha comadre, que é professora na UEG, é professora dela, então eu fico assim, né, eu fico extasiada de contar isso, é muito bom. É legal, né, participar, assim, ver esse desenvolvimento, né, dos alunos. Deixa eu lembrar o que eu ia perguntar agora. Ainda bem que dá para cortar depois esses momentos de Enquanto excelência. você lembra, eu posso falar um pouquinho mais, vender meu peixe? Claro, tá aqui para isso. Então, é porque quando eu estava explicando a minha pesquisa, eu falei muito da parte computacional, mas eu não falei, né, pela pressa, sei lá, eu não falei sobre a relevância de fazer esse reposicionamento justamente para a bactéria que eu estou estudando, para o micro-organismo que eu estou estudando. Esse micro-organismo, ele está na prioridade 1 da Organização Mundial de Saúde, devido à severidade das doenças que ele causa, devido à alta taxa de mortalidade e devido à opção terapêutica reduzida que a gente tem para tratamento de Acinetobacter. Então, eu acho que isso é importante a gente contar, né? Não só vendendo o meu peixe, mas porque realmente isso é de grande relevância, porque a bactéria Acinetobacter, ela causa infecções hospitalares em pacientes que estão em estado grave, pacientes de UTIs, né? E é um tipo de bactéria que tem adquirido resistência à maior parte dos medicamentos. Existem algumas cepas que são resistentes a todos os tipos de antibióticos hoje existentes no mercado. Então, pensa que loucura que é isso. Um paciente que já está em estado grave na UTI e que você tem ali um desafio de tratar um paciente cuja bactéria é intratável, porque não existem mais fármacos devido aos mecanismos de resistência que esse micro-organismo apresenta. Então, alguns são extensivamente resistentes, pan-resistentes, né, como eu disse, ou são resistentes à maioria dos antibióticos, ou são resistentes a todos. E, por exemplo, no mundo, América do Sul, América do Norte, a China, a Índia, nós já temos mais de 50% de resistência global a essa bactéria, aos antibióticos com relação a essa bactéria. No Brasil, mais de 80% das cepas que são isoladas nos hospitais, das cepas de Acinetobacter baumannii, são resistentes aos antibióticos. Olha o quão isso é preocupante, né? E essa resistência, ela não é exclusiva dessa bactéria. Ela está na prioridade crítica da Organização Mundial de Saúde, junto com Pseudomonas aeruginosa e junto com as enterobacteriáceas, justamente por causa desses pontos que eu coloquei para vocês.
mas existem várias outras bactérias que vêm adquirindo resistência ao longo dos anos. E aí o que eu queria frisar aqui para o pessoal é justamente o quê? Como que surge uma bactéria resistente? Ela surge a partir do momento que a gente faz o mau uso dos antibióticos, o mau uso dos medicamentos. Então, por isso que eu queria tanto falar um pouco mais a respeito da minha pesquisa, porque o que a gente tem visto, né, não só agora, na época de Covid, mas principalmente agora, é o uso incorreto dos antibióticos. Vamos citar a azitromicina para tratamento de Covid, olha que loucura. Primeiro que antibiótico é um fármaco usado para tratamento de bactéria. Ele não é eficaz, ele não mata, ele não controla vírus, né? Olha que loucura isso. E aí muitos indivíduos fizeram uso de azitromicina de forma indiscriminada, irresponsável, porque isso daí, além de não controlar o Covid, ainda aumenta a chance de resistência. Por quê? Porque quando a gente usa um antibiótico de forma inadequada, quando a gente não toma, não usa de acordo com a prescrição médica, a dosagem adequada, os dias corretos que tem que ser feita a administração desse fármaco, a gente pode fazer seleção das bactérias que são resistentes. Então, mata-se as bactérias sensíveis pelo uso incorreto do antibiótico e abre-se espaço para as bactérias resistentes, que antes eram minoria, proliferarem à vontade, certo? Essas bactérias, elas têm mecanismos de trocar material genético umas com as outras, então elas podem passar esse mecanismo de resistência para outras bactérias. Então é algo muito preocupante que a comunidade em geral tem que ter ciência disso, né? Só para vocês terem noção, por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje em dia, estima-se que haja 700 mil mortes por ano causadas por infecções de organismos multiresistentes, certo? Já se gastam bilhões de dólares, né? A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que, se nada for feito, até o ano de 2050, nós teremos cerca de 10 milhões de mortes ao ano, devido às bactérias superresistentes, com uma estimativa de gastos para tratamento, para tentar tratar essas doenças, de cerca de 100 trilhões de dólares. Então, é uma coisa muito relevante, né? E justamente, né, a gente vê, principalmente agora com a Covid, as pessoas que defendem esse uso indiscriminado de medicamento falam, que mal faz, né? Tipo, porque você fala, não tem evidência que isso faz bem. Que isso combate de fato a Covid, não tem nenhuma evidência disso. As pessoas, mas qual o problema então, né? Já que vai que funciona, né? Quem sabe aquela coisa, aquele fio de esperança, assim, quem sabe funciona. Mas é super importante chamar a atenção para isso, né? Que não é só uma questão de combater ou não o Covid, né? É uma questão de várias outras coisas que podem acontecer ali por trás também, né? Sim. Deixa eu aproveitar do seu conhecimento, Kelly, por favor, sobre essa questão das bactérias. Você disse que se não fizer algo, né, a situação vai ficar impossível, né? Mas esse algo que você disse, o primeiro passo é esse, tomar o medicamento correto, no caso de ser uma recomendação médica para um tratamento específico, seguir o tratamento adequadamente. Qual outra medida poderia ser tomada? Aqui no Brasil, existe o mau hábito das pessoas se automedicarem, né? Então, ao invés da pessoa seguir o caminho correto, qual que é o caminho mais fácil? É ir à farmácia, chegar até o balcão, conversar com o balconista, que muitas vezes o atendente ali não tem nem a formação na área, e falar assim, olha, eu tô com uma infecção de garganta, o que você tem bom? Não é assim que acontece? O que você tem bom para infecção de garganta? E muitas vezes, o que o atendente, o que o vendedor vai te indicar é um medicamento de amplo espectro. Medicamento de amplo espectro seria tipo assim, você tentar matar uma formiga com um tiro de bazuca, tipo isso, entende? Então, o medicamento de amplo espectro, ele tem que ser utilizado de uma forma muito criteriosa, justamente porque ele recebe essa designação, justamente porque ele tem capacidade de matar, né, de combater vários tipos
de micro-organismos, certo? Só que nessa história de matar indiscriminadamente micro-organismos, a gente volta naquele ponto de matar, né, os competidores que são sensíveis e permitir as bactérias resistentes florescerem, ou seja, crescerem, porque aí elas estão livres das sensíveis. Você entende? Então, hoje em dia, mesmo existindo aquela proibição de venda de antibióticos sem receita, ainda acontece. A gente sabe que ainda acontece. Então, a conscientização da população é um ponto importante, né? Outro problema que a gente se depara é o fato de que as pessoas, mesmo tomando, por exemplo, um antibiótico sob prescrição médica, quando o paciente tem os primeiros sinais de melhora, ele interrompe o tratamento, né? E para algumas doenças, esse tratamento, às vezes, ele é mais prolongado, inclusive, sabe? Então, por exemplo, se um medicamento ele está prescrito para ser tomado, administrado de 8 em 8 horas, é crucial que seja feita a utilização desse medicamento nesse intervalo, porque isso aí é essencial para manter a concentração do medicamento no organismo, né? Justamente para combater o agente causador de doença. A quantidade de dias também, idem. Então, muitas pessoas param de fazer o uso do antibiótico porque se sentem melhores, mas, na verdade, o micro-organismo não foi totalmente combatido. Então, só fazer o uso de antibiótico quando for estritamente necessário, sob recomendação médica e seguindo todas as prescrições à risca. Essas seriam as recomendações essenciais. Como é que você, enquanto pesquisadora nessa área e educadora também, vê essa situação que a gente vive, digamos, de negação da ciência, de pessoas, sabe, que tipo querem ser mais entendidas do que quem de fato estudou aquilo ali? Como é que é esse dilema, né? Porque você está ali nos dois campos, né? Na formação dos jovens, né? Para a educação e também em contato com a produção científica. Como é que você vê isso? Como é que você se sente diante disso? É angustiante, é frustrante, infelizmente, né? São todas palavras feias aqui. Você vê esperança alguma? Eu acho, assim, eu faço um trabalho, né? Eu, Kellen, pessoa, professora, eu faço a minha parte de divulgar a ciência o máximo que eu posso nas minhas páginas, né, pessoais, das redes sociais, porque eu acho que ela tem um alcance bom, né? A gente consegue não só divulgar para aquelas pessoas que a gente conhece, como a gente pode amplificar, porque eles podem divulgar para outros, e tem muita gente fazendo isso hoje no Brasil e no mundo, que é muito legal, tornar a ciência uma linguagem mais clara, mais acessível, e levar esse conhecimento para amplificar a divulgação desse conhecimento. Fazemos isso também lá no meu programa de pós-graduação, a nossa equipe de pesquisa, a gente tem uma página, que é o RGPTB, que é a Rede Goiana de Pesquisa em Tuberculose, onde a gente divulga semanalmente informações, a gente monta material e divulga informações que são pertinentes à área da saúde, porque eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de resistência mesmo, de mostrar, é triste isso, né? Ter que mostrar que a ciência que é confiável, mas a gente precisa fazer esse exercício em tempos de tantas fake news, em tempos de divulgações de coisas tão hediondas, tão absurdas. Nós, enquanto professores, enquanto pesquisadores, eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Assim, tentar mostrar para as pessoas, tentar conscientizá-las a respeito da importância da ciência, da relevância, e para que elas saibam diferenciar o que é realmente palpável, científico, daquilo que é falso. Muito bem. Dá para perceber que nós poderíamos aqui gravar vários podcasts, né, com ênfase em cada um desses aspectos, nessa conscientização sobre o medicamento, ao conhecer essa metodologia do seu projeto de doutorado, e entre outras coisas. Mas, Kellen, gostaria que você
deixasse para nós, né, uma mensagem, fizesse as suas considerações finais. O que você poderia deixar para aquelas pessoas que estão nos ouvindo neste momento de mensagem? Deixa eu aproveitar e complementar a pergunta. Por favor. Fazer o convite para os alunos que estiverem ouvindo, se eles se interessaram, né, gostaram das suas áreas, quiser entrar em contato, como é que é só chegar, você está com algum projeto específico que você gostaria de algum aluno interessado, como é que está isso? E também a gente pede para os nossos convidados deixarem dicas culturais, uma sugestão de um livro, um filme, qualquer coisa que tenha ou não a ver com o que a gente conversou aqui. Pode ser só um jogo de videogame que você goste, qualquer coisa assim, tá valendo. Ótimo. Tá bom. Se quiserem entrar em contato comigo, eu estou em pleno doutorado, né? Então eu estou afastada, eu estou de licença, né? Para cursar o meu doutorado, então eu não estou desenvolvendo atividades acadêmicas. O meu projeto de pesquisa está cadastrado, mas no momento eu não estou orientando porque eu estou afastada para me qualificar no meu doutorado, né? Um recado que eu queria deixar para esse público que está ouvindo a gente, o público mais diverso, que eu queria deixar é uma síntese de tudo que eu falei aqui, que a nossa vida ela trilha caminhos diversos, que a gente escolhe, as nossas escolhas, muitas vezes elas determinam a nossa trajetória. Então, no meu caso, a minha escolha enquanto professora determinou toda a trajetória que para mim é extremamente prazerosa, que para mim eu sempre encarei os desafios como uma forma de crescimento. Então, que o público não sinta medo de conhecer algo novo, de tentar, né, de investir na pesquisa, caso se interesse, porque existem muitas áreas do conhecimento, não só, lógico que aqui eu vou puxar a farinha para o meu lado e eu vou falar das ciências biológicas, eu vou falar da área da saúde, mas para você que gosta da área de humanas, para você que gosta da área de exatas, a gente tem muito campo legal de pesquisa, né? Para você que se interessa em ser professor e às vezes tem receio por tudo aquilo que a gente pontuou anteriormente, procure a gente para conversar, para trocar experiência, porque é uma área muito gratificante, muito enriquecedora, que tem seus desafios como qualquer profissão, né? Então, acho que é esse o recado. Não desista, corra atrás dos seus sonhos e nada é inatingível, né? A gente fala assim, nossa, pesquisador, cientista, isso daí deve ser uma coisa assim, né? Do outro mundo. Nós somos pessoas comuns, pessoas normais, né? Que são curiosas e teimosas. Em relação à indicação, vocês me pegaram de surpresa, hein, com essa pergunta. Mas quando eu estava comentando sobre o meu mestrado, eu li um livro que eu não sei se as pessoas vão conseguir encontrar, que é um livro escrito por um cientista que chama Roger Foltz. O livro se chama O Parente Mais Próximo. Esse livro é um livro fantástico que conta a história de um cientista que era da área da psicologia e ele tinha recebido uma missão experimental de ensinar os chimpanzés a falar a linguagem dos sinais, sabe? E ao longo do livro, a gente percebe que Roger Foltz, ele se encantou com a capacidade dos animais, não apenas de aprender, né, de aprendizado da linguagem dos sinais, eles eram capazes, inclusive, de ensinar os outros animais que não estavam naquela convivência, como também inventavam novos sinais, sabe, para se expressar, né? Então, o que o livro traz de mensagem é não só essa capacidade de aprendizado enorme do nosso parente mais próximo, dos chimpanzés, como também Roger Foltz pôde presenciar, por exemplo, que esses animais, eles tinham demonstração de raiva, de medo, de inveja, de afeto, né? Ou seja, características que antes eram ditas como exclusivas dos seres humanos. Eu queria indicar esse livro justamente para a gente fazer uma reflexão
eu enquanto cientista, né, que faço pesquisa envolvendo animais também, que a gente tem que ter uma reflexão de que até que ponto nós somos diferentes ou melhores do que eles, né, para a gente saber respeitar os animais. Enquanto cientista, eu faço muito esse exercício, sabe, de pensar assim, né, eu preciso dos animais, que nem eu estudei o macaco prego, né, eu não precisei sacrificar nenhum animal, porque eram cérebros que já estavam lá armazenados há alguns anos, né, mas eu vou precisar fazer pesquisa com camundongo, né? Então eu faço muito esse exercício de pensar o respeito que a gente precisa ter para com todos os animais. Nós não somos de forma alguma, do meu ponto de vista de pensar, nós não somos de forma alguma superiores a eles porque a gente tem um cérebro mais desenvolvido. Então a gente precisa muito aprender a respeitar não só os animais, aprender a respeitar a natureza, aprender a ser grato a tudo isso que o mundo nos oferece. Então, acho que é isso que eu tinha para deixar como recado. Maravilha. Muito bom, interessante. Repete, por gentileza, de novo o nome do livro e o autor, Kelly? Tá, ele chama Roger Foltz e o autor é Roger Foltz. Uhum. E o nome do livro é O Parente Mais Próximo. Parente Mais Próximo. Quer deixar a propaganda aí dessas páginas que você mencionou, às vezes até das suas, que você quiser compartilhar com os alunos? Sim. Então, o meu Instagram pessoal é Kellen Borges 7, e a nossa página de divulgação científica lá da Universidade Federal de Goiás é o RGPTB, do Instagram também. Massa, legal. Muito bem, foi um prazer imenso, né, receber você no nosso podcast, Kellen. Obrigado. Espero que todos vocês que estejam nos ouvindo tenham desfrutado dessa experiência maravilhosa de ouvir uma pessoa tão incrível, né, que se dedica, uma mulher tão incrível. Obrigado mais uma vez, minha amiga Kellen Borges. Obrigado, Daniel Orgini, né, professor de Física do Campus Formosa. A Kellen, professora de Biologia do Campus Anápolis. E eu sou o professor Rangel Godinho, professor de Geografia do Campus Anápolis. E esse foi mais um episódio do podcast Ciência Feita Aqui. Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/Ciência Feita Aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.